Resposta Católica de hoje, gostaríamos de falar a respeito do fim dos tempos, respondendo à pergunta da Cláudia, que quer saber concretamente como é que nós católicos devemos reagir a todo esse clima geral que existe de fim dos tempos. A Cláudia andou investigando em vários sites da internet, várias profecias, essas situações de que estamos próximos, o mundo está acabando, e agora? Qual é realmente a reação da Igreja? Pois bem, nós católicos cremos no seguinte: em primeiro lugar, todas as gerações cristãs da história da Igreja devem viver uma certa tensão escatológica. E, em segundo lugar, todas as gerações cristãs devem compreender que nós não sabemos quando será o fim dos tempos. Explico esses dois princípios. Primeiro princípio, nós devemos viver uma tensão escatológica. Todo cristão verdadeiro deve compreender que a vinda de Jesus, em primeiro lugar, é uma boa notícia. É uma coisa boa. Os primeiros cristãos viam na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo como uma verdadeira libertação. Portanto, não há sentido nenhum em se fazer terrorismo espiritual a respeito da vinda de Jesus. A vinda de Jesus não é algo que deve atemorizar os cristãos, mas deve ser algo que nos fala de nossa libertação. Quando ouvires falar dessas coisas, erguei vossas cabeças, pois a vossa libertação está próxima. A vinda de Jesus é uma boa notícia. A vinda de Jesus é algo que deve encher a nossa alma e o nosso coração de esperança. Por quê? Porque vivendo num mundo caduco, num mundo que passa, nós só podemos ter o coração alegre e tranquilo de saber que iremos para um mundo que não vai passar. Mas o que é que nós devemos realmente entender por tensão escatológica? É uma tensão escatológica nós vermos o seguinte: nós estamos num navio afundando. E esse mundo, ele realmente dá sinais de que ele vai acabar. Não é? Agora, nós não sabemos quando. O que nós sabemos, o que nós vemos é que, se nós olharmos para toda a história da Igreja, você em todas as gerações vê sinais claros e concretos da caducidade desse mundo, do fato de que não podemos construir a nossa casa em cima desta areia movediça, porque a casa irá desabar. Agora, isto, que para os pagãos é uma má notícia, para nós cristãos é uma boa notícia. Por quê? Porque nós sabemos onde construímos a nossa casa na rocha firme da fé que gera em nós a esperança. Porque vêm os ventos, a tempestade, mas a casa não desaba. Porque nós sabemos que estamos aqui de passagem. Aqui não é a nossa pátria. A pátria é o céu. E que, portanto, nosso Senhor virá nos buscar. Se isto vai acontecer somente na minha vida, com a minha morte, ou na vida da humanidade toda, com o fim da história, é sinceramente, absolutamente indiferente. Por quê? Porque nós devemos todos viver preparados para esse encontro. Veja que a Igreja Católica, ela ensina os seus fiéis a fazerem todos os dias um exame de consciência e antes de ir para a cama, pedir perdão dos seus pecados. Por quê? Porque cada noite, cada vez que eu vou para a cama, eu faço um pequeno ensaio da morte. Eu faço uma pequena pausa na minha caminhada aqui nesse mundo que faz com que eu reflita. Eu posso me encontrar com nosso Senhor hoje. Hoje pode ser o meu último dia. Hoje pode ser o meu encontro definitivo com aquele que é a razão da minha vida. Pois bem, isto para nós é a tensão escatológica na qual nós deveríamos viver. Devemos estar a todo momento prontos para que qualquer momento seja o último momento. Seja o último momento da minha vida, seja o último momento da história da humanidade. Portanto, não há terrorismo espiritual nenhum. Há simplesmente tensão escatológica. E isso é muito bom, muito produtivo, porque faz com que nós vivamos sempre sub specie eternitatis, ou seja, debaixo do olhar da eternidade, onde cada momento adquire sentido enquanto está voltado para a vida com Deus no céu. Então, se nós colocarmos a luz da eternidade no nosso presente, nós saberemos viver muito bem como cristãos. Agora, ao mesmo tempo, nós temos aquele segundo princípio, que é o fato de que nós não sabemos quando será o fim dos tempos.
Nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi interrogado a respeito do fim dos tempos, ele disse: ninguém sabe, nem o Filho, mas somente o Pai. É claro que ele, como Deus Filho, sabia quando era o fim dos tempos. Mas, enquanto homem, a alma humana de Jesus ignorava a data do fim dos tempos. Por quê? Porque nós temos que lembrar o seguinte, que nosso Senhor Jesus Cristo, ele recebeu de Deus a revelação daquilo que era necessário para a sua missão. Enquanto Filho eterno do Pai, é claro, ele sabia tudo, mas a alma humana de Jesus teve que aprender as coisas. A alma humana de Jesus teve que aprender a falar, teve que aprender as Escrituras, e é claro, Deus vivia em intensa comunhão com esta alma, e por isso a alma humana de Jesus era de uma sabedoria imensa, incomensurável, assim que não tem nem como nós compararmos com a sabedoria de qualquer ser humano que já passou pela face dessa terra. Agora, mesmo assim, apesar desta imensa sabedoria, ele confessa que não foi revelado a ele a data do fim dos tempos. E com isso, Jesus nos ensina a sermos humildes e sabermos que viveremos aqui neste mundo, nesta permanente tensão escatológica. Por que é que Deus esconde a data do fim dos tempos? Para que nós vivamos aqui na paz e na tranquilidade e não pensemos no fim dessa história humana? Não, exatamente pelo contrário. Deus esconde a data dos fins dos tempos para que todas as gerações, ao longo de toda a história cristã, viva como sendo a última geração. Eis aí. Nós não sabemos quando será, porque devemos viver como se fôssemos a última geração. Seremos? Não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não, mas viveremos nessa tensão escatológica. Isso é terrorismo espiritual? Não, muito pelo contrário. Para nós é fonte de indizível alegria saber que este mundo caduco passará e virá um mundo, novo céu e nova terra, em que nosso Senhor nos introduzirá na sua vida eterna. Eis aqui a realidade cristã. Você vai dizer, mas padre, então se é assim, por que Deus demora? Bom, saibamos sofrer as demoras de Deus. Porque, como diz São Pedro na sua primeira carta, saibamos que essas demoras de Deus, essa paciência de Deus é fonte de salvação também para nós. Porque nos dá tempo de nós nos convertermos a cada dia. Cada dia um passo a mais na conversão, cada dia um passo a mais na direção da escatologia definitiva, ou seja, do mundo e da vida que virá com Deus do céu.